Aleluia. A paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 12. Põe na versão revista corrigida, por favor. Romanos 12, vamos ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis assentar? Eu quero agradecer a Deus, por essa oportunidade, porque se não fosse Ele na minha vida, eu com certeza não estaria aqui, é por amor a Ele. Agradecer ao nosso pastor, que eu sempre digo que ele é um homem de fé, pastor? Ele realmente é um homem que enxerga em nós o que nem nós mesmos conseguimos ver, mas ele tem fé em nós e baseado na fé dele eu estou aqui. Amém? E é isso aí. Estamos aqui para servir ao Senhor. Amém? Eu sei que esse é um trecho da Bíblia que é muito conhecido. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem. E lá em casa eu até brinco, eu falo que ele é o meu versículo favorito da Bíblia, que é Romanos 12, 2, que fala: não vos conformeis com o mundo. E aí o pastor nos passou um tema, e baseado nisso, me veio esse versículo. E eu fiquei pensando, se nós não devemos nos conformar com o mundo, nós como cristãos, será que realmente nós temos vivido isso? Se nós pararmos e analisarmos, nós realmente estamos neste mundo, mas não estamos nos conformando, nos amoldando a esse mundo. Porque, às vezes, a gente lê e fala, não, beleza. Só que será que, na realidade, a gente tem conseguido isso? A gente tem conseguido viver nesse mundo e ser diferente? E está na contramão do mundo? Porque o que quer dizer a palavra conformar? Conformar quer dizer acomodar-se, resignar-se, que é aceitar sem questionar. Não apresentar resistência nem oposição. E aí? Então quer dizer que nós temos que ser inconformados com este mundo. Uma pessoa inconformada é aquela que está incomodada. Não é isso? E aí? Nós temos vivido neste mundo confortavelmente, está tudo muito bem? Ou nós temos sido aqueles cristãos, como Paulo diz, inconformados com este mundo? E aí eu fiquei analisando isso, falei, Deus, será que nós, como igreja do Senhor, como cristãos, nós temos realmente nos inconformado? Ou a gente tem muitas vezes nos acomodado? A gente tem muitas vezes seguido o curso deste mundo? Isso é muito sério, porque olha o que diz em Gálatas 1:4. Gálatas 1:4 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. O que está falando aqui? Que Jesus, ele se entregou pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo. Nessa versão fala do século mau, que é o mesmo, do mundo. E aí, para vivermos segundo a vontade de Deus, Jesus então se entrega, morre por nós, para que nós para nos livrar deste mundo.
E aí Paulo vem e fala assim, olha, não vos conformeis com este mundo. E nós como cristãos, então, nós temos que viver neste mundo, mas como embaixador de Cristo. O embaixador é aquele que, estando em outro país, ele representa a sua nação. Então, a tradição, os costumes da sua nação, ele continua lá. Porque se o embaixador chegar lá no outro país e ele se amoldar lá ao outro país, logo ele não está representando mais a nação dele. Logo, ele é mais um daquela nação. E nós somos embaixadores de Cristo. A nossa nacionalidade é o céu. E então nós estamos neste mundo para ser diferente. Se o mundo dita uma regra, nós vamos na contramão dela. Porque a nossa regra é a Bíblia. A nossa regra de vida é a palavra de Deus. E a gente tem visto. Que esse mundo, cada dia que passa, ele vai contra o que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque o mundo, ele está contaminado. O pecado, desde que ele entrou, ele corrompeu o mundo, o sistema. Então, nós devemos fazer a diferença. Só que aí, pensa comigo. A tendência de todo ser humano é chegar em um lugar e ele quer o que então? Ele quer ali ser acolhido. Ele quer ali se sentir bem. E aí nós, como cristãos, nós vivemos num mundo onde para nós sermos acolhidos e nós nos sentimos bem, a gente não pode ser inconformado. Os irmãos entenderam? Então quer dizer que a gente vai viver nesse mundo, mas a gente tem que viver de uma forma inconformado com o que acontece. Aí Paulo diz assim, e para isso, ele fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai, e aí ele fala como? Transformai pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Então, irmãos, a transformação ela vai começar aqui, na nossa mente. Se nós vivemos neste mundo com o pensamento, com a mente nas coisas terrenas, nós não vamos conseguir ser inconformados. Por quê? Porque os nossos olhos vão estar aqui, nas coisas terrenas. Então, o conforto daqui vai ser o nosso alvo. Em vez do nosso alvo ser o céu, vai ser as coisas terrenas. Nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Então, aquilo que nós devemos fazer é buscar nas coisas do alto. Porque quando nós mudamos a nossa mente, o nosso entendimento, nós vamos automaticamente mudar a nossa maneira de agir. Nós vamos ser transformados. E aí eu quero citar aqui algumas características de pessoas, de cristãos inconformados com este mundo. Irmãos, a questão de nós não renovarmos a nossa mente, nós não pensarmos nas coisas do alto, isso é muito sério. Porque se nós não tivermos a nossa mente transformada, renovada, nós vamos viver neste mundo, vai acontecer circunstâncias, situações que são ciladas, que vêm para nos afastar de Deus, e a gente não tendo o entendimento, vai achar que é bênção. A gente vai achar que é bênção, a gente vai até contar testemunho. A gente vai falar, nossa, mas olha, e Deus, sabe? Coisas que nos afastam. Mas se nós estivermos só com o nosso pensamento no terreno, a gente vai achar maravilhoso. A gente vai achar que é aquilo mesmo. Mas quando nós temos o nosso pensamento transformado, a nossa mente transformada, nós temos discernimento. E aí nós vamos saber o que é cilada, o que são as ciladas deste mundo para nos distrair, para nos afastar de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. E eu
separei aqui 4 características de cristãos que são inconformados com o mundo. E aí nós vamos nos avaliar e ver se realmente nós somos cristãos inconformados com o mundo. E o lindo é que no final do versículo, olha só o que fala. Não conformar, transformar, para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem quer viver a vontade de Deus? Todo mundo vai levantar a mão. A Darlene já levantou, né? Todo mundo vai levantar a mão. Quem não quer viver a vontade de Deus? Mas vocês já pararam para pensar que 99,9% e 999% das vezes a vontade de Deus é diferente da nossa? A vontade de Deus não é a mesma que satisfaz a nossa carne? Não é isso que a Bíblia fala sobre a luta da carne e o espírito? Que eles militam entre si? Então, quer dizer que a vontade, se eu quero a vontade de Deus na minha vida, eu vou ter então que deixar a minha carne insatisfeita? Isso é ser inconformado com o mundo. É mortificar a nossa carne para que a vontade de Deus prevaleça. E aí a primeira característica que eu quero destacar de um cristão inconformado com o mundo, um cristão que é inconformado com o mundo, renuncia os deleites terrenos. Ele não ama o mundo. Então, ele rejeita os desejos da sua carne. Porque a nossa carne, ela quer aquilo que é confortável. Aí vamos citar um exemplo bem prático. Oração de madrugada. E aí? O que a nossa carne quer? Dormir. Mas e aí, para fortalecer o nosso espírito, para mostrarmos que nós somos inconformados, a gente não satisfaz a nossa carne. E aí? Nós temos sido inconformados, sabe, irmãos, que realmente nós venhamos viver neste mundo de uma maneira para fazer a diferença, para representar Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo. Aí me veio na mente a história de Daniel, que é muito conhecida. E aí Daniel, quando é levado, cativo para a Babilônia, chega lá, o rei Nabucodonosor separa ele, alguns jovens, e fala, vocês vão comer da mesa do rei. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Não sei se os irmãos já pararam para pensar. Aí eu fiquei pensando assim, se fosse Daniel hoje, ou Daniel não, porque ele não fez isso. Mas se às vezes fosse outro, que não fosse inconformado, e até postar nas redes sociais. Fui honrado, o Senhor me abençoou, eu estou comendo da mesa do rei. É ou não é? Se é uma pessoa que não é inconformada com o mundo, que não tem a mente transformada, ia ver aquilo como bênção. Irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Daniel estava lá, numa outra nação, levado cativo. O rei seleciona ele, fala, você pode comer do manjar. Só que Daniel era um cristão inconformado. Daniel queria servir ao Senhor. Daniel, então, renunciou àquilo. E ele teve a recompensa. Ele teve porque os segredos foi revelado a ele. Irmãos, se nós queremos ter intimidade com Deus, nós temos que renunciar aos deleites dessa terra. Nós temos que renunciar a tudo aquilo que é terreno, que nos afasta de Deus. Nós vemos que mais na frente, Nabucodonosor tem um sonho e nenhum dos sábios, dos magos consegue decifrar. Quem conseguiu? Daniel. E lá em Salmo 25:14, diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. Daniel temeu ao Senhor, renunciou aos deleites e os segredos foi revelado a ele.
Se nós queremos ter uma vida extraordinária com Deus, se nós queremos ter intimidade com Deus, nós temos que renunciar aos deleites terrenos. Nós temos que buscar servir ao Senhor. E isso só vai acontecer quando nós conseguirmos termos a nossa mente transformada. Quando nós não olharmos para o terreno. Olha o que diz, coloca aí por favor, 1 João 2, 15 e 17. Olha só o que diz. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí, volta no 16. Quando fala, olha só, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne. É lógico que eu não vou aprofundar, não tem curso de teologia igual o pastor irmão Edilson, mas de uma forma bem simplista, essa concupiscência da carne é aquela cobiça de fazer o que a carne quer, voltado para coisas que satisfaz a carne. E aí quando fala a cobiça dos olhos, é aquilo que de ter o que é carnal, o que é terreno, o que é mundano. E a soberba da vida é de ser aquilo que Deus não quer que nós sejamos. Aquilo que nossa carne que quer. Então, quando nós vivemos no mundo e não temos essa mente transformada, a gente vai acabar buscando isso. A gente vai acabar querendo satisfazer nossa carne, ser o que Deus não quer que sejamos, ter o que Deus não quer que tenhamos. Os irmãos entendem que a nossa vida, Deus nos criou com um propósito. E cada um foi criado com. Então, Deus, Ele vai nos dar conforme o propósito dEle para a nossa vida. O que Ele vê que é necessário para que se cumpra o propósito dEle na nossa vida, Ele vai nos dar. Então, por isso que nós temos que buscar dEle. E muitas vezes, nós deixamos a ganância tomar conta de nós e nós queremos só satisfazer a nossa carne. Só que nós devemos ter a nossa mente em Cristo. Nós devemos buscar transformar a nossa mente e sermos inconformados com este mundo. Nós vemos em 2 Timóteo 4:10 que Paulo vai falar de alguém que amou mais o mundo. Olha o que diz em 2 Timóteo 4:10. Olha o que Paulo diz. Porque Dema me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Tem versões que falam o mundo. Quando nós amamos mais o mundo, nós vamos abandonar as coisas de Deus. Não tem como, é o que a gente leu. Quando nós amamos o mundo e não somos inconformados com o mundo, nós vamos acabar abandonando a obra de Deus, as coisas de Deus, o reino de Deus. Não tem como ficar dividido. Então nós temos que ser inconformados com o mundo. Nós temos que realmente fazer a diferença. A segunda característica é que as pessoas inconformadas com o mundo, elas se santificam, se separam e faz a obra em obediência. Em 2 Coríntios 6,14, fala para nós não nos unirmos a julgo desigual. E aí eu quero citar aqui, na lição da escola dominical passada, veio até falando sobre isso e eu achei muito interessante. Quando o povo volta do exílio, que o rei Ciro libera eles para reconstruir o templo, está lá em Esdras. E aí vem Zorobabel com uma turma e começa a reconstruir o templo. Aí o que acontece? Os samaritanos, que eram os povos que viviam ali naquela terra, que eram judeus que não tinham ido e acabou se casando, se misturando com os outros, eles pegam e oferecem ajuda. Só deixa a gente construir o templo também.
E aí, o que os judeus falam? Não. Por quê? Se os irmãos lerem lá em Esdras, não vai dar para me ler aqui, porque senão não vou conseguir. Em Esdras 4, no início já fala que eles eram adversários dos judeus. Então, eles estavam querendo se infiltrar ali. Para quê? Para distrair os judeus, para saber ali dos planejamentos dele, para atrapalhar a obra. Nós devemos ter cuidado, nós devemos nos santificar. Irmãos, muitas vezes vai chegar coisas, não só pessoas, mas propostas próximo de nós. Oi? Vai chegar proposta próximo de nós com aparência de piedade. Não é isso que diz lá em Timóteo? Que tem aparência de piedade. Que vai parecer muito bom, nossa, é gente boa. Só que eles não têm o mesmo propósito que nós. Não conhecem a Deus. E aí, o que acontece? Se nós nos distrairmos com eles, nós vamos então nos afastarmos do nosso propósito. Porque mais na frente, aquele mesmo povo que estava querendo ajudar, eles então conseguem fazer paralisar aquela obra. Quando sai o rei Ciro, que entra o outro rei, Artaxerxes, eles conseguem fazer paralisar. Ou seja, o propósito deles não era ajudar. E eles eram povos também que não adoravam somente a Deus. Eles poderiam até dizer que adoravam a Deus, mas eles adoravam outros deuses. Eles não se santificavam, eles não se separavam. E nós devemos ter cuidado com isso. Muitas vezes vai aproximar de nós pessoas, gente boa. É gente boa. Por quê? O inimigo... Tá sem som? O inimigo, ele tem as formas dele. Porque se a pessoa vier bravo, te xingando, te fazendo mal, você já vai se defender. Mas o inimigo, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar pessoas, gente boa, próximo de você, mas que não amam o Senhor, que não priorizam as coisas de Deus. E eles vão te afastar. E você nem vai perceber. E a gente nem percebe. E quando vê, a gente está frio, a gente não está priorizando as coisas de Deus. Que nós sejamos inconformados e que a nossa mente venha a ser mudada. Porque quando isso acontecer, a gente vai ter discernimento. A terceira característica de quem é inconformado com o mundo é que eles influenciam e não se deixam influenciar pelo ambiente. Então, a pessoa, quando ela é inconformada, pode ser onde ela estiver, ela não se influencia. Nós não somos dessa terra, nós somos do céu. Nós somos da eternidade, mas nós estamos aqui neste mundo para fazer a diferença e para influenciar e não sermos influenciados. E aí a gente vai ver exemplos na Bíblia, diversos, de pessoas que foram para outras nações e fizeram a diferença e através da vida delas o nome de Deus foi conhecido, foi glorificado, foi exaltado. E é isso que nós devemos fazer. Nós vemos Daniel, vemos Esté, até Noemi. Noemi foi para Moabe, para uma terra, ímpia, e lá ela evangelizou. Ruth. Então ela estava ali, mas ela temia o Senhor. Só que tem um detalhe. O que vai determinar é onde está o nosso coração. Se o nosso coração estiver no Senhor, como fala em Daniel, que Daniel assentou no seu coração, servir a Deus. Se o nosso coração estiver no Senhor, o ambiente não vai determinar. Mas se o nosso coração não estiver em Deus, se o nosso coração estiver aplicado nas coisas terrenas, e aí eu vou voltar lá na história da escola dominical, lá de Esdras, que depois que eles conseguem paralisar a obra, e aí vem o rei Dário e libera para a reconstrução do templo, que foi falado na lição da escola dominical. O que o povo fez? A Bíblia vai falar, Ageu fala, que o povo aplicou o seu coração nos seus próprios caminhos. Eles estavam correndo atrás de bens materiais, de construir as suas casas,
e se esqueceram. Gente, irmãos, vocês entendem? Daniel, Esté, José, estava em outra nação e fez a diferença. Porque estava com o coração no Senhor. Aplicou o coração no Senhor e fez a diferença. O ambiente não determinou. E aí vem os judeus que estavam em Jerusalém e aplicaram o seu coração no terreno. O que determina como nós vamos agir, se nós queremos influenciar, é a renovação da nossa mente. É sermos inconformados, é não ficar olhando para o terreno. É buscar as coisas do céu. É desejar que a vontade do Senhor prevaleça. Desejar e deixar isso se cumprir. Porque muitas vezes nós até oramos e falamos, Deus, que a sua vontade prevaleça. Mas irmãos, na hora de fazer a vontade de Deus prevalecer é difícil. A gente tem que mortificar. Mas irmãos, quando a vontade de Deus prevalece, ela é boa, perfeita e agradável. E vale a pena que nós vamos ser inconformados e fazer a diferença. Aonde for que nós estivermos. Onde for que nós estivermos. Se nós estivermos com o nosso coração aplicado em Deus, voltado para Cristo, para o céu, nós vamos fazer a diferença. E a quarta e a última característica de um cristão que é inconformado com este mundo é que ele deseja o céu. Ele anseia, ele almeja pelo céu. Ele pensa no céu, ele quer o céu, ele deseja estar com Cristo. Quero ler com os irmãos Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Olha o que diz. Mas a nossa cidadania está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidadania está nos céus. Que nós venhamos viver neste mundo como embaixadores de Cristo, como cristãos inconformados com este mundo, e que nós não venhamos perder a nossa esperança. Quando nós temos essa esperança dos céus, pode vir a adversidade, pode vir o que for, a gente levanta, a gente continua, a gente prossegue, porque a nossa esperança não está aqui no terreno. Nós temos a vida eterna. Irmãos, já parou para pensar viver eternamente com Jesus? Então nada deste mundo vai nos parar. Que nós sejamos inconformados, que o nosso coração esteja no céu. Porque quando vier essa adversidade, por mais que fique difícil, mas nós não vamos nos amoldar a esse mundo. Nós não vamos satisfazer o desejo da nossa carne. Nós vamos ser cristãos inconformados, porque nós estamos caminhando para o céu. O nosso alvo é o céu. É estar com Cristo eternamente. E que realmente nós venhamos viver nessa terra como representantes de Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, com um propósito, que é anunciar a palavra do Senhor. Quando nós somos salvos, nós não podemos pensar só em nós. Quantas almas estão perecendo? Quantas almas não conhecem a Cristo? E elas só vão conhecer através de nós. Se nós anunciarmos, como elas ouvirão se não há quem pregue? E aí, nós como cristãos que devemos ser inconformados com o mundo, se nós nos amoldarmos ao padrão deste mundo e ser só mais um, vidas vão perecer. E o papel da igreja neste mundo é anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho a
toda criatura. Que nós venhamos realmente ter o nosso coração no Senhor, no céu. Que a nossa mente venha ser transformada. Que nós venhamos realmente viver nesse mundo, mas inconformados. Buscando que o reino dos céus, que a soberania de Deus prevaleça aqui nessa terra. E para finalizar, eu só quero fazer um resumo que diz: quando vivemos no mundo desejando o céu, vamos gastar o nosso tempo, o nosso recurso, a nossa vida em prol do reino dos céus aqui na terra. E assim nós vamos investindo na eternidade. Porque o que nós fazemos aqui, nós vamos ter recompensa, a galardão. Só de ter a vida eterna com Deus, já é a melhor recompensa que nós podemos ter. E que nós realmente não venhamos nos amoldar aos padrões deste mundo, mas que nós venhamos ser cristãos inconformados para experimentarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deus abençoe.